Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, garotas. Boa tarde, boa noite. Olá. Tudo bem, gente? Tudo bem com você? Tudo jóia. Estamos aqui no seu podcast BH, no estúdio de design, né, Demetrios? Design. Demetrios que é aquela... Pode falar, Demetrios, problema não. Estúdio de design. Isso, aqui o negócio é tranquilo. Gente, sejam bem-vindos ao Café Delas. Meu nome é Lorena, sou fundadora do Café Delas. Como marketóloga e comunicóloga, eu trabalho em outras áreas também. E hoje nós temos uma pessoa aqui maravilhinda, que eu já amo, ó, há muitos anos. Deixa eu ver. Miguel tem 13? Tem uns 15 anos, né, Érica? Por aí. Seja bem-vinda. Um pouquinho para mais. Muito obrigada, Lorena. Seja eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, viu? Ah, legal. É um prazer imenso. Érica Santos. Gente, pensa numa make. Só olhar, tá? Vamos olhando. Então, a Maju Santos também, Maria Júlia, seja bem-vinda. Maria Júlia é filha da Érica, tá, gente? É porque a Érica, ela dorme no formol vários dias da semana, tem todo um autocuidado, sabe? Oh, que me dera. Bom, nós vamos fazer algo aqui um pouco diferente. Não sei se vocês já viram isso em podcast, mas é uma ideia nossa da gente estava conversando, da gente poder trazer aqui a Érica para fazer uma maquiagem aqui, enquanto eu vou entrevistando um pedaço da vida dela. Beleza? Vamos. Pode começar. Oh, agora. Gente. Pode ficar à vontade com as perguntas. Bom, a Érica, então... Ô, Érica, você nasceu em BH? Nasci em BH. É? É, você não vai perguntar a data, não. Né? Não. Não, mas o mês e o dia, você pode falar do seu aniversário. Eu sou taurina, gente. Taurina, 14 de maio. Inclusive está chegando. É, pois é. 14 de maio. Lá em casa todo mundo é demais, você acredita? Oh, todo mundo gente boa. Assim, os 3 irmãos, né? Mas tem os 2 irmãos do outro casamento do meu pai que não, são diferentes. Mas nós 3 somos de maio. Meu irmão é touro também, igual você. Ah, muita gente boa, tenho certeza. Absoluta. Beleza. Ô, Érica, me conta assim, a gente vai, nós temos outro podcast, depois se vocês quiserem assistir com mais detalhes, né? Mas agora nós vamos falar mais sobre maquiagem. Exato. Podem perguntar o que você quiser. A primeira vez que eu maquiei com a Érica, que ela me maquiou, foi quando a gente fez um ensaio fotográfico na Pampulha, você lembra, Érica? Foi. E foi um ensaio fotográfico na pandemia. Então foi um negócio assim muito diferente. E ela maquiou a mim, teve mais uma moça, e eu não sei, foram só nós duas mesmo para fazer as fotos lá de uns produtos que a gente vendia. Sim. E acabou que o negócio virou um mega ensaio, foi com o Léo, né? Foi. E tinha outra moça também da moda lá de desfile, que eu esqueci o nome dela, Patrícia, acho que Patrícia, gente finíssima também. Mas quando foi que você teve a ideia assim de começar com a maquiagem? Lorena, a gente chega às vezes numa época da vida da gente, né, que às vezes a gente tem que falar, agora vai, não a gente fica, né? Então foi em 2013, eu estava me separando, então assim, mudança de vida, fazendo faculdade, os meninos pequenos, e eu queria mais tempo, né, para poder passar com eles, mas ao mesmo tempo eu tinha que suprir as minhas necessidades, as deles, né? Uhum. E uma amiga minha me chamou para trabalhar no estúdio Bipampulha. Eu não sei se você lembra. Sei. No estúdio Bipampulha, né, ali na Orla da Lagoa, mas no setor comercial. Só que a partir daí, eu fiquei apaixonada. É mesmo? E é uma coisa, gente, eu não me maquiava, eu não passava um batom, eu não passava sombra, nada. Uhum. Foi assim, uma coisa de Deus mesmo na minha vida. Aí eu falei, papai, eu quero fazer um curso de maquiagem. Ele, não, porque você começa a fazer e você não continua. Eu falei, não, mas eu quero. Enfim, fui lá, fiz. E eu tô aí até hoje. Desde 2013, são quantos anos? Nossa, 12 anos. 12 anos. 12 anos. Gente, né? É o que me mantém. Claro que eu tenho outros ofícios, né? Eu sou supervisora de operação, né? Uhum. Trabalhei muito tempo como supervisora de operação. E quando os meninos cresceram também, eu falo, agora eu já posso ir, né? Uhum. Já tá na faculdade, todo mundo trabalhando. Então, mas conta pro pessoal quantos filhos você tem.
Então, eu tenho 3, né? Na verdade. Pessoa animada, gente. Porque eu falo assim, eu conto com a minha afilhada, né? Se eu for olhar todo mundo que morou lá em casa que eu ajudei a cuidar, né? São 4, né? Que é a Eduarda, minha sobrinha, a Andressa, minha afilhada, e o Juan e a Maria. Gente, Andressa. Então, assim, todos foram criados lá com a gente, né? O mais velho é o Juan? Não, a Andressa. Andressa, Ajuda, né? por favor. Aí primeiro é a Andressa, aí vem a Eduarda, o Juan e a Maria. Ô, Érica, então aí dentro desse... É um estúdio, né? Uma clínica? Como é que é? Como é que chama? Não, era um estúdio. Um estúdio que era voltado para a noiva. Só que aí eu senti a necessidade também de aprender outras coisas para poder complementar a maquiagem. Então, sou designer de sobrancelha também, né? Fiz o curso, né, de penteado, de escovista. Então, tudo que eu podia fazer para complementar dentro daquilo que eu gostava, aí, para mim, aí eu estava fazendo. E você foi para lá para trabalhar na área administrativa? Na área comercial, vendendo pano. Exatamente. Entendi. E você chegou a trabalhar lá como maquiadora? Cheguei a trabalhar como maquiadora. Né? E de lá foi indo, né? Eu montei um estúdio, mas na época eu tive um pouco de dificuldade porque eu trabalhava muito fora, eu atendia muito fora. Então o tempo que eu passava dentro do estúdio era pouco, né? Então eu tinha um estúdio que eu não ficava no estúdio. Era mais ou menos isso, né? Então eu optei por continuar trabalhando a domicílio e estamos aí até hoje. Hoje eu atendo menos pessoas, né? Um grupo mais seleto, e porque aí eu consigo parelhar com a veterinária que eu estou formando agora. Ou seja, minha vida ela é sempre agitada, né, gente? Né? Mas nunca parada. Isso aí eu entendo bem. É coisa de agitação. Ô, Érica. Trabalho muito com eventos, adoro trabalhar com eventos. Né? Antes eu falava que era equipe, né? Mas hoje eu não falo que é uma equipe, não, porque são parceiros, porque trabalham assim como eu. Então eu viro e falo, devo ter até algumas postagens, minha equipe. Não, são profissionais que trabalham tão bem quanto eu, que eu reúno, dependendo da necessidade de cada evento, né? E a gente vai e faz o nosso melhor, né? Eu trabalho há muito tempo já, né, como maquiadora da escola da Ilse Cabreu. Ela tem uma companhia de dança do ventre, né? Então já tem muitos anos que eu trabalho com eles. Já trabalhei para... eu não vou lembrar que ano que foi, mas deve ter uns 6 anos, mais ou menos, que eu fiz a virada do ano da Globo, que teve aqui, e entre isso, vários outros eventos, né? É uma coisa que eu gosto de fazer. Não, você só não gosta como que você é ótima, né? Ô, gente, eu conheço muita maquiadora, viu, Demetrios? É muita gente, meu amigo. Aí, a Érica, dessa vez que ela fez lá, que eu participei do ensaio fotográfico, eu já fiquei meio impressionada, né? Isso foi 2021, eu acho, 2021. Foi bem na pandemia mesmo. E depois, muito tempo que a gente não falou mais. Não, Érica, mentira! Nós fizemos um trabalho, nós fizemos um trabalho que era para trabalho, de fotografia. De fotografia profissional. Exatamente. Você pintou... Foi lá no Serra. Isso, lá na casa da Lúcia. Isso mesmo. Foi ótimo aquele dia. Nossa, gente, pessoal incrível. Inclusive, estão precisando me chamar novamente. Vou falar com ela. A Lúcia até hoje não fez café delas comigo, você acredita? Gente, não, você Fernando Passalho, eu nem preciso falar, né, que ela agora é chique. Nem sabe que eu existo. Mas, enfim. Maldade. Mas aquele dia foi sensacional. Ali foi em 2000, se não me engano, 2018 ou 2017. Que aí você maquiou todo mundo, você fez a maquiagem masculina nele também. Foi. E nós fizemos um ensaio fotográfico lá. Lá no estúdio, inclusive, eu comecei com... Gente, até barba eu tive que aprender a fazer. É mesmo? Até barba na Havana eu tive que aprender a fazer, porque aí quem produzia o noivo era eu. Até eu chegar nas convidadas, né? Porque as pessoas elas têm que ter confiança no seu trabalho, né? Então era um estúdio renomado e que você não podia simplesmente chegar fazendo alguma coisa, né? E a cliente reclamar, enfim, né? Então eu tive lá os passos. Então eu fazia os noivos, fazia cabelo, né? Aprendi a cortar, inclusive, gente. Mas quando a gente está nessa área, óbvio que a gente tem uma coisa que a gente fala assim, olha, eu sou expert nisso. Olha, isso eu faço.
Olha, isso eu não faço mais ou menos. Aí o mais ou menos eu já tiro, eu já prefiro nem fazer. Ô, Érica, nossa, que interessante, Érica. Então você ficou multifuncional. Numa Quase necessidade, isso, mas o que eu gosto sabe mesmo fazer. é da maquiagem, mas faço, né, para complementar o cabelo, enfim. Sim, entendi, gente. Que fantástico isso. E fala em cabelo, cabelo bonito, esse cabelo é seu mesmo? O meu é meu. Gente, muita Tem gente que vai perguntar, assustar, né, gente? porque eu tenho, assim como na vida, eu tenho as fases do cabelo, né? E a primeira vez que eu cortei o cabelo curtinho, deve ter uns 2 anos. Uns 2, 3 anos, né? E a partir daí eu que corto meu cabelo, né? É mesmo? Aí eu deixei crescer. Eu falei, vou deixando crescer para eu poder cortar ele curtinho depois. É porque eu gosto de calçar. Chegar, achar de cabelo curto. Eu cortei o meu agora também. Aí eu vou doar lá para o instituto, né? E aí eu pretendo doar também. Que faz, né, as perucas, né, para as mulheres com câncer. Sim. Chama Fio de Luz, lembrei o nome aqui, vou até doar pro até pessoal. bom você me falar. Muito legal. Tem que ter no mínimo 20 centímetros, né, para você doar. Bom, então tá. Continuando, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalinho e a gente volta no próximo bloco, pode Combinado. ser? Então tá. Gente, café dela 5 anos, né? A pessoa esqueceu de falar isso aqui. Nós estamos fazendo 5 anos agora, em 2025, iniciando o 6º ano, né? Ô, Érica, então, apaixonou com a maquiagem. 2013, que foi o dia que você fez, foi o ano que você fez o curso? Foi 2013. Tá, legal. E aí, do estúdio, você decidiu trabalhar mais indo até as pessoas. Exatamente. E aí você focou em algum tipo de... Eu trabalhei no Lourdes, no estúdio da Marcela Ragone. Nossa, que uma pessoa que eu amo, adoro. Um beijo pra ela. Marcela Ragone? Que legal. Eu sou apaixonada com ela. E daí, a partir daí, eu resolvi mesmo que eu iria trabalhar só a domicílio. A domicílio, entendi. E aí, por exemplo, é igual você falou também, né? Porque às vezes pode ter a questão da equipe, que não é equipe mais, mas que são seus parceiros. Exatamente. Né? Teve uma vez que a gente contratou, eu não, tá? Mas eu estava auxiliando uma pessoa no Miss Plus Size, se eu não me engano foi 2016, 2014, não lembro direito. Com a Érica, até só xará. Sim. E a Érica precisava maquiar as meninas plus size. Então tinha ali mais ou menos umas 30 concorrentes no Miss de Minas Gerais, né? E aí a maquiadora levou o quê? As alunas da faculdade de maquiagem lá. Eu acho isso muito importante, dar essa oportunidade, isso dá um gás, entende? Essa oportunidade, ela dá um gás de mostrar que a pessoa, ela é capaz dela se aperfeiçoar naquilo que ela precisa, né? Então essas oportunidades, de fato, são muito importantes. Legal demais. E aí, de lá para cá, você já me falou aí do curso superior. Pois é. Deu uma mudança. Todo mundo pergunta, mas você vai largar a maquiagem? Gente, não pretendo. Então sério. Tá bom. Então assim, estamos felizes. Claro que é no mundo de Alice, né? A gente tenta fazer com que as coisas encaixem, né? Mas uma ou outra, com certeza eu ainda vou fazer. Né? Ainda mais no começo. Inclusive, eu vou precisar fazer, porque eu tenho que acabar o curso, eu tenho que fazer uma pós-graduação, eu tenho que ter uma série de coisas. Que legal, Érica. E hoje, mas você já está avançada no curso? Já, eu formo agora, no final do ano. Infelizmente, no semestre passado eu não consegui estudar, né? Sei. Por N motivos pessoais, mas aí voltei agora, já estou no estágio obrigatório e formo no final do ano. Nossa, Érica, então já está no fim, vai. Exatamente. Lá são 4 ou 5 anos? São 5 anos. 5 anos, né? Sim. Gente, que interessante. E aí você vai pretender atuar com os dois? Porque com a veterinária você já atua? Já atuo. Eu trabalho muito na área comportamental, né? Eu trabalho muito com equinos, né? Então, eu venho me aperfeiçoando nessa área comportamental, né? De doma, de comportamento mesmo, sabe? E aí a parte clínica, ela vai me ajudar nisso, né? A saber identificar o que não está legal, né? Poder ajudar, orientar, né?
Mas agora eu estou fazendo estágio na parte de pequenos, Sei. porque eu acho que eu tenho que sair da faculdade sabendo, né, até mesmo para poder atender uma urgência, né, alguma coisa do tipo. E pretendo fazer a pós de cirurgia de pequenos e de grandes. Gente do céu, tô chocada. Eu Que gosto. coisa diferente. E os equinos, né, que você falou? Sim. Aí você, aqui em Belo Horizonte, você trabalha, quando você vai fazer esses trabalhos, você vai mais em quais lugares aqui? Eu já trabalho na área de ecoterapia, né, auxiliando na parte comportamental, né, a parte de ecoterapia principalmente é muito complicado, porque às vezes a gente pega uma égua, um cavalo, que a gente acha que está apto a estar com uma criança, né, e às vezes você tendo um olhar, né, com mais sabedoria, né, você vai ver que aquilo ali ainda pode causar um acidente, né, então eu tento prevenir esses acidentes e deixar que eles estejam aptos, né, então eu preciso saber se o cavalo está sentindo alguma dor, se ele está sentindo desconforto, se ele precisa ser treinado, né, em algum outro quesito, tirar alguma mania, entende? Criar uma relação. Então o meu trabalho, ele vai ser, e já né, criar uma relação com o tutor, ou dono, né, como preferirem, né, com o tutor ou com o dono, e o animal, para ele poder ter um olhar diferenciado para aquele animal e saber, opa, ele não pode trabalhar hoje, ele não está bem. Entende? Então eu vou fazer essa ponte. E nesse estar bem, envolve várias coisas, tanto comportamental quanto clínica, né? Então eu vou estar ali para poder melhorar esse relacionamento. Gente, Érica, né? Tá, gente, vocês estão vendo a aula aí, né? Eu vou até corrigir que eu falei que ia fazer pós, gente, não vou fazer pós cirúrgica de pequenos, tá? E no de grandes eu vou ficar na clínica. Pensei em logo desistir, tá? Mais ou menos isso. Mas vamos voltar aqui na maquiagem. Só clínica mesmo. Adorei. Bom, então, esse programa nosso ele é um pouquinho mais curto, mas vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalinho e a gente volta no... Lembrando que aqui a gente está conversando, eu estou fazendo na Maria Júlia uma maquiagem básica, né, porque ela já é muito bonita, ela não precisa da gente mexer muito na pele dela, né? A ideia é trazer aqui hoje no programa que a gente pode fazer uma boa maquiagem, né? E com o que a gente tem em casa. Isso. Entende? Isso. Então, depois que eu finalizar, eu falo aqui o que eu usei, né? Mas a finalidade é essa, né? Com produtos bons, baratos, né? Quem gosta, óbvio, vai comprar os importados da vida, né? Da sua preferência, mas hoje não é uma realidade, né? Principalmente para alguém começar a maquiar, ou vai para uma peça, às vezes fica sentindo que não tem como pagar uma maquiadora, né? Ou às vezes quer começar dentro do profissional, né? Então isso aqui é só para vocês terem uma ideia, que dá para começar com o que é bom, é barato, e a gente consegue fazer uma coisa muito bonita. Legal, ótimo. Então nós vamos fazer um intervalo e a gente volta no último bloco. Terceiro e último bloco com Érica Santos e Maju. Maju faz publicidade. Colega, viu, gente? Colega de marketing, publicidade, comunicação. Dá um oi, Maju. Legal demais, Maju. Então, a gente estava falando aqui essa questão dessa maquiagem mais simples, do dia a dia. Você aproveitou que a pele da Maju que é mais tranquila, né? Eu falo que na Maria nada fica dia a dia, né? Que ela já tem uma beleza mais oriental. Isso. E ela já tem uma beleza, assim, meio de modelo, né? Não, eu acho então, pra mim ela é modelo. Tudo nela. As fotos que eu vi lá no seu perfil. Gente, olhem lá depois o perfil da Érica, Érica Santos Makeup. Isso. Érica com C, Érica normal, Santos Makeup. É fantástica. As fotos dela estão maravilhosas. Nossa, eu achei que eu já trabalhava com modelo. Ô, gente, a gente tá rindo aqui que eu falo que quando eu tô maquiando, eu fico calada. Aí maquiar, conversar. Nossa, vamos lá. Mas tô tranquilo. Já até prendi o cabelo, já deu até calor. Ô, Érica, e quando você começou a maquiar, o pessoal, né, sempre tem as críticas. Né? Sempre. Na verdade,
eu tive que aprender a lidar muito com a falta de apoio, né? Entendi. E quando eu falo apoio, dos amigos, né? Uhum. Então, às vezes, por exemplo, as minhas maquiagens, 90% delas eram importadas. Então, era muito caro, né? Uhum. Então, eu tinha que cobrar um valor, né, que fosse condizente com aquilo que eu entregava. Então, a pessoa achava, às vezes, tipo R$10, R$15 mais barato, fazia muito, mesmo gostando da minha. Então, eu levei um tempo, né, para poder digerir essas coisas e falar, opa, não, tá tudo bem, esse não é o meu mercado. Tem um mercado enorme aí que eu vou devastar. Isso né? mesmo. Então, hoje eu tenho cliente Buritis, Lourdes, né? Tenho cliente no Justinópolis, é bem diversificado, né? Mas eu tive que aprender a lidar com isso, mas não foi fácil, porque normalmente a gente não tem rede de apoio, né? Você está sempre empreendendo, você sabe disso. A gente não tem rede de apoio, né? Principalmente dos que estão próximos, né? Mas é o que está aí, né? Oi, Érica, eu falo com meus clientes de consultoria que são 3 tipos de pessoas que você não deve profissionalmente pedir opinião. Primeiro tipo é a família, porque a família, ela quer te proteger, então ela prefere que você seja ganhar o fixo. Até que a família me apoiou muito. Isso aí eu não posso reclamar, não. Sei. Com exceção do meu pai, que não queria pagar meu curso, né? Mas na hora que ele viu que ia dar certo... O segundo tipo de pessoa que a gente não deve ouvir opinião são pessoas que não são do nosso segmento. Com certeza. Como que você vai perguntar sobre maquiagem para quem trabalha com construção civil? Não dá, né? Com certeza. E o terceiro tipo que a gente não deve ouvir opinião são pessoas que não tiveram sucesso, nem intelectual, nem profissional, nem pessoal. Verdade. Então, se ela não viveu nenhum tipo de vida bem-sucedida, não estou falando de dinheiro, estou falando de vida bem-sucedida. Sim, independente de qual área. Sim. Né? Então, não são pessoas boas para a gente falar sobre empreendedorismo, não. Com certeza. E se você parar para pensar, é exatamente... Porque tem horas que a nossa estima ela não está tão alta, então uma pequena opinião pode atrapalhar muita coisa. Com certeza. Eu, graças a Deus, eu não deixei me levar, né? E eu tinha noção do que eu fazia e que eu fazia bem, né? O que eu muitas vezes fazia, eu escutava muito, principalmente, né? A minha filhada, a minha sobrinha, a Maria, né? Que estão sempre aí na moda. Ah, mãe, faz com menos brilho. Ah, mãe, faz isso, aquilo, né? E com os cursos que eu fui fazendo, eu fui criando a minha maneira. Então, hoje eu tenho um estilo de maquiar que é meu. Então, quem olha lá e fala, eu gosto desse estilo, eu vou maquiar com a Érica. E é verdade. Né? Então, eu conquistei isso. Isso é verdade. Entende? Então, eu conquistei isso. Mas você está certinha. Né? E muitas vezes essas opiniões, ela pode, ao invés de te levantar, né? Te colocar lá embaixo, fazer com que você até largue aquilo e poderia ser promissor, enfim. Verdade. Né? Não é fácil. Né? A vida de empreendedor, gente, no Brasil não é fácil. Mas é possível, né, Érica? Olha só, olha onde você está chegando agora. E é possível você trilhar outros caminhos, que é o que eu faço. Isso aí. Né? Também estou aí realizando meus sonhos, né? Legal. Mãe aí de adultos lindos, né? Porque hoje não são crianças. Eu deixei algum tempo da minha vida de fazer para poder estar com eles, e eu fui tentando encaixar, não me arrependo de forma alguma, porque eu acho que tudo na vida da gente tem a hora, né? A gente só não pode acomodar, sentar e chorar, né? Sentar e chorar, a gente chora de vez em quando, né? Mas estão aí lindos, belos, criados, e eu fazendo o que eu gosto. Nossa, mas você vai fazer 48 anos? Sim. E eu me acho incrível. Estou formando em veterinária, sou uma excelente maquiadora, né? Tudo que eu pego, você lembra que eu fazia bolos? Eu falo assim, para coisas manuais, aquilo lá foi por água abaixo por escutar os outros, porque ninguém queria pagar. Era tudo caríssimo, ninguém queria pagar, mas eu não desisti. E eu continuei. Então é sobre isso. Então hoje eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou, tenho certeza que os meus filhos também têm, né? E ainda entre trancos e barrancos, eu estou me construindo. Então a gente só não pode parar.
Ah, que linda. Obrigada, Érica. Érica, fala pra gente então da maquiagem da Maju, que você falou que aquela que você usou, né? Exatamente, gente. Vocês vão ver depois, eu vou até postar um stories, que foi o que eu fiz com você antes, né? A Lorena, ela tava com uma paleta, né, Lorena? Duas paletas, uns 2, 3 pincéis, e eu fiz a maquiagem da Lorena com as coisas dela, que ela tinha, né? E no meu curso de automaquiagem, eu levo as minhas coisas, eu levo, né? Mas a ideia é você maquiar com aquilo que você tem, com aquilo que você pode. Não adianta eu fazer, você vai fazer um delineado gatinho e você sair toda borrada, ou demorar 2 horas para conseguir fazer não, né? Então é de acordo com aquilo que você tem, de acordo com aquilo que você consegue fazer, certo? Perfeito. No caso da Maria, que já tem uma pele, né? Uma pele jovem, né? Então não precisa de muita hidratação, por exemplo, né? Aqui foi mais rapidinho, mas se conseguir, né, passar no caso dela, um adstringente, né, para fechar os poros, né, passar um primer, óbvio que vai valorizar, tá? Mas no caso dela aqui não tinha, tá tudo bem. Então eu usei a paleta de contorno, um blush, um iluminador, um rímel e um batom. Mais nada. Legal. Não, ficou linda. Tá apta a sair, tá apta a ir em qualquer lugar. Linda. Né? Parabéns. E se quiser usar uma maquiagem dessa para dia, passar um lápis à noite, colocar um brilhozinho, já tá pronta para a noite. Capricha no iluminador, né? Então hoje, com essa vida corrida da gente, a gente precisa de versatilidade. O seu contorno, ele é impressionante. Mas para fazer um bom contorno, né, hoje eu já estou acostumada, mas para você fazer o seu, por exemplo, você tem que conhecer o seu rosto. Você quer jogar ele para cima, para baixo, quer diminuir, tal oval, vamos deixar mais quadrado? O que eu tenho que fazer no meu rosto? Né, e isso entra muito a parte de visagismo, né, que é o tipo de paleta que combina com você, né, o tipo de cor que combina com você, o tipo de contorno, porque o contorno é a gente esconder e a gente vem com um iluminador para expandir. E isso dá uma forma diferente no nosso rosto. Sim, certo? Mas você precisa saber onde que é feito. Então, no meu curso de automaquiagem, eu foco muito nisso, no autoconhecimento do cliente. Como que a pessoa te encontra, que está vendo esse podcast? Ela pode entrar ou no meu Instagram, que é o Érica Santos Makeup, né? Vai estar aqui no vídeo. Vai estar no vídeo, Érica com C, tá? Ou através do WhatsApp, que é o 319-9254-1344, né? Provavelmente vai estar embaixo no vídeo também. Ótimo. Né? Bom, a gente vai terminar esse programa e a gente vai fazer um outro com a Érica. Fiquem espertos para vocês verem o outro, tá bom? Muito obrigada, Érica. Eu que agradeço. Obrigada, Maju. Maria. Obrigada. Até a próxima. Então, até o próximo Café Delas.